Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus nos ensina: todo aquele que o Pai me der e perseverar, nenhum de vós se perderá. O seu espírito é pronto e experimentado em dores para nos manter apartados de toda injustiça até o fim, pois não aprendemos de homens, mas por revelação divina. E aquele que tem a revelação divina, é impossível retroceder, uma vez que manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, não permitimos, que o inimigo roube a verdade em nós. A palavra diz que se o valente permitir que venha o inimigo e roube a sua armadura, ele é aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Por isso, sempre é pela infinita bondade e misericórdia, porque ele sim é aquele que não tosqueneja, ele sim é aquele que guarda a casa que nele persevera. Em vão vigia o sentinela, se não for o Senhor o guarda. Ele nos ensina, assim como o sentinela que ficava ali com um chofar na torre para quando se visse o inimigo e tocasse o chofar, assim ele nos ensina que se o sentinela acrescentar algo nesta profecia que não foi o Senhor que falou, ele acaba sendo acometido das pragas descritas nesta profecia. Se ele retirar algo, ele é riscado o direito da cidade santa e da árvore da vida. Assim como ele nos ensina ao sentinela que se ele tocou o chofar segundo a verdade e aqueles que ouviram não creram e perecerem, o sangue deles não recai sobre o sentinela. Mas se ele deixou de tocar o chofar e aquele povo pereceu por conta dele não ter tocado, aquele sangue daquele povo recai sobre a sua moleira. Por isso temos muito zelo, sempre em conformidade através do Espírito, em dizer aquilo que é a verdade, assim como nada daquilo que ele nos diz nós deixamos de falar. Falamos tudo em conformidade com o seu Espírito e falamos não para agradar aos meros mortais, mas fazemos para aquele que está no alto, quando vier, nós estejamos como ele já diz: nem vos chamo de servo, mas os chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo que sei do Pai. E ele nos ensina: bem-aventurado aqueles quando o seu Senhor vier, estiver fazendo a vontade do seu Senhor. Assim como ele faz a analogia como soldado de Cristo, que não retrocede às atividades civis, mas está sempre marchando. Assim, quando Moisés dizia àquele povo, quando atravessava o Mar Vermelho: marchai e não olhai para trás, não retrocedeis. Lembrai-vos da mulher de Ló, que por retroceder, querer retomar a Sodoma, assim virou uma estátua de sal. Por isso, aqueles que seguem como sodomitas, como Sodoma e Gomorra, na verdade irão para o mesmo lugar do rei de Sodoma. Assim, lembrai-vos também de Abraão, quando ali ofertou daquilo que recebeu, enquanto o rei de Sodoma dizia: lhe dou a fazenda e tu me dá as almas.
E ele disse: longe de mim que tomei algo de ti. Mas houve alguns ali que tomaram. Ele disse: tudo o que eu tenho foi o Senhor, possuidor dos céus e da terra, que me deu. Porque aquele que toma por empréstimo do mundo se torna escravo do mundo. Assim nos ensina o Senhor. Por isso, ficai vigilantes. O corvo, quando é a ordem do nosso Senhor, ele leva o básico, o pão e a carne, e nem seja seduzido pela atitude do corvo. Porque o corvo são os mesmos que usam do bico para comer da nossa carne. Por isso, não se iluda com a atitude do corvo e nem tampouco seja influenciado pela sua atitude. Somente Deus, ele utiliza quem o quer, mas para receber aquilo que é do possuidor dos céus e da terra, existe o anjo que nos entrega a bênção, assim como Abraão recebeu daquele que é sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, de luz e de justiça. Aquele, através dele, somos co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Tudo ele recebeu do Pai, não divide com homens, mas compartilha com aqueles que têm o seu Espírito, onde a palavra diz que ele se empobreceu para nos tornar riquíssimos. E aquilo que é nosso por direito, ele é aquele que exige o direito, e no devido tempo, se não desfalecermos, ele há de nos galardoar, embora sonda a intenção do nosso coração e sabe que não fazemos por interesse, mas para que seu nome seja glorificado sobre toda a terra, aonde quando o Pai fazia os grandes sinais através dele, o nome de Deus era glorificado sobre a terra. Atualmente, a forma de glorificar o nome de Deus é o seu Espírito habitando em nós e fazendo grandes feitos, e o nome do Pai sendo glorificado através de Cristo que vive em nós. Já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Aleluia! E assim perseverai em mais um dia. Buscai aquele que é do alto, buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos. Não andeis com solicitude com esta vida, segundo os pagãos. Não andeis com solicitude o que é mais para o corpo do que a vestimenta e o alimento. Ou não vê os pássaros que não trabalham, nem têm celeiro, nada lhes falta, assim como não vê os lírios no campo, que nem Salomão na sua maior glória se vestiu tão grandemente, e não tecem e nem fiam. As raposas têm suas tocas, os pássaros seus ninhos, mas nós, assim como o Filho do Homem, que já dizia, não temos aonde reclinar a nossa cabeça aqui, a não ser na nossa morada celestial, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Aleluia! Aonde ali é algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. E assim desejai a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida.